Hebreus capítulo 1, verso 1, se você achou, só para eu saber, diga amém. Vai dizer assim o texto sagrado: há muito tempo, Deus falou. Olha que expressão bonita essa, Deus falou. Muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho. Só até aqui, e você diz amém. Queridos, toda a nossa vida, ela foi criada por Deus. Quando Deus nos criou, quando Deus nos formou, Ele assim o fez com base no amor. Todo mundo que está aqui dentro da igreja, todo mundo que está lá fora, todo mundo que crê em Deus e todo mundo que não crê em Deus, independente da classe social, independente da situação financeira, todos nós fomos criados por Deus com base no amor. Aí você me pergunta, Tainã, os corintianos também? Também. Todos nós fomos criados por Deus com base no amor. E uma das características que existem no amor, uma delas, é que o amor ele não prende. O amor não aprisiona. O amor nos deixa livre. É por isso que na minha vida e na sua, existe algo que nós chamamos de livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, queridos, é a liberdade arbitrária, é a liberdade de decisão. É a liberdade de escolha. Deus não vai decidir por mim e por você. Deus não vai escolher por mim e por você. Quem escolhe? Eu e você. O que é que Deus faz então? Pela palavra, nós entendemos que Deus sugere, Deus aponta, Deus mostra a sua vontade, Deus mostra os seus caminhos. Agora, nos pegar à força contra a nossa vontade e jogar no caminho que Ele quer que eu e você sigamos, isso Ele não faz. Deuteronômio 30, 19 vai dizer: coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte, Deus diz. Escolham a vida, mas quem escolhe somos nós. E a todo momento da nossa história, queridos, a gente está decidindo alguma coisa. A todo momento a gente está escolhendo. Ô gente, presta atenção nisso aqui. Do momento que você acorda, ao momento que você vai dormir, a todo momento você está decidindo alguma coisa. Você quer ver? Você coloca teu celular para despertar às 6 horas da manhã. Naquele momento que o celular desperta, naquele segundo, já tem a primeira decisão que você precisa tomar. Qual decisão? Desligar o despertador e levantar, ou ativar aquele botãozinho chamado modo soneca, que devia chamar modo Satanás, que quando você aperta aquele botão, você pisca, já é 9 horas da manhã. Primeira decisão, já no primeiro segundo do teu dia. Mas aí você decide levantar. Vai para frente do teu guarda-roupa, vai para frente do teu armário, e aí tem mais uma decisão. Que roupa eu vou vestir? Será que eu vou de branco? Será que eu vou de preto? De vermelho, não. Mas será que eu vou de azul? E aí você decide de novo. Aí você vai para o teu banheiro, escova o dente, por favor, diga amém. Isso, não ficou uma impressão de bafudo no recinto. Aí você escova teu dente e vai para a cozinha. E aí mais uma decisão você tem que tomar. O que eu vou comer? Pão com manteiga? Pão com mortandela para ficar com um cheirinho gostoso na boca até o fim do dia? O que eu decido comer? Decisões. A todo momento a gente está decidindo alguma coisa. Aí você decide que vai tomar café na rua. Aí você tranca a tua casa, pega a tua mochila, desce para a tua garagem, você vai tomar uma das decisões mais difíceis da tua vida. Se você não dizer amém, eu vou descer e vou embora. Que é quando você está diante da tua garagem, você tem que decidir: que carro eu devo ir hoje? Então, queridos, a todo momento da nossa história, a gente está decidindo alguma coisa. Só que essas decisões que eu acabei de exemplificar para os irmãos, são decisões simples. Decisões que não vão impactar diretamente na sua vida no geral. Agora, existem decisões da nossa história que precisam ser tomadas de uma forma mais séria. Decisões importantes. Decisões que vão impactar todo o andamento da sua vida. Quer ver uma decisão importante da nossa vida? Com quem eu devo casar? É uma decisão importante. Querida irmã de Jeová que está aqui me ouvindo, essa decisão pode fazer de você a mulher mais feliz desse mundo, como é o caso da irmã Karen. Diga amém. Isso. Ou pode fazer de você a pessoa mais triste do mundo. Que depois que você casa, você descobre que o cara botava purê de batata no cachorro quente. Entendo isso. Então, decisões importantes. Olha os paulistas.
Olha os paulistas aí. Não entendo isso, gente. Dizem que é para segurar a farofa, né? Não faz sentido. Então, queridos, decisões importantes como essa precisam ser tomadas de uma maneira mais séria. E para nós tomarmos essa decisão mais séria, nós precisamos estar atento à manifestação da voz de Deus. Para que quando nós termos uma decisão séria como essa na nossa história, nós possamos tomar de acordo com a vontade de Deus, amém? Esse texto que nós lemos é um texto que vai nos ajudar com isso. Esse texto que nós lemos é um texto que vai nos mostrar algumas características acerca da manifestação da voz de Deus. E queridos, eu já quero começar falando algo para o seu coração. Nas decisões importantes da sua vida, você não precisa tomar elas sozinho. Nas decisões importantes da tua história, você não precisa tomar essas decisões sozinho. Você tem um Deus participativo da tua história. Você tem um Deus que ama participar das decisões da sua vida. Você tem um Deus que fala. A gente está no meio da semana. A cada semana nós temos novas decisões para tomar. Queridos, sabe como que nós vamos ser guiados novamente para o caminho da promessa, para o propósito que Deus tem para a nossa vida, para a vitória que o Senhor tem para a nossa vida, quando nós estivermos sensíveis à manifestação da voz de Deus? Porque quando Deus fala, é para te levar novamente para aquilo que Ele tem designado para a sua história. Você não está sozinho nas decisões da tua casa. Deus fala contigo. Acontece, queridos, que muitas vezes a nossa falta de sensibilidade à manifestação da voz desse Deus acaba nos fazendo pensar que Deus não fala com a gente. Tainá, Deus nunca falou comigo. Eu nunca tive uma experiência, Tainá, com a voz de Deus. Será? Queridos, esse texto vai nos ensinar. Eu não sei se você já passou por esse momento ou só eu. Você está diante de uma situação difícil na tua história. Você está diante de uma situação onde você precisa de uma resposta de Deus. E de repente você se depara com a seguinte situação: vou para esse caminho ou vou por esse caminho? A decisão que nós tomamos é baseado na nossa voz. É baseado na voz que nós ouvimos. E muitas vezes, perante essa decisão, nós ouvimos uma voz dentro de nós, que por nós não identificarmos a voz de Deus, nós não sabemos se é Deus falando conosco, se é a coisa da nossa cabeça, se é o diabo falando conosco, ou se é apenas uma mera coincidência. Já passou por isso? Eu não sei se é Deus falando comigo. Então esse texto vai nos mostrar um pouco mais acerca das características da manifestação da voz de Deus. Porque eu e você temos um Deus que fala. Será que você pode repetir isso comigo? Repete após mim. Eu tenho um Deus que fala. Esse texto começa dizendo o seguinte: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras. Primeira coisa que nós precisamos entender acerca da manifestação da voz de Deus, queridos, é que Deus nunca foi previsível na sua maneira de falar. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos entender a manifestação da voz de Deus? Não é porque Deus não está falando, e sim porque eu e você limitamos a manifestação da voz de Deus. Deus está falando conosco. Deus está nos dando direção, Deus está nos orientando para onde nós devemos ir, mas por nós limitarmos a manifestação da voz dEle, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender que é o Senhor falando conosco. Quem sabe quando eu estava sentado aqui do lado do João, você pensou: não acredito que o pastor Jarmuth vai colocar esse menino aí para pregar, duvido que Deus vai falar comigo através desse menino, duvido que a manifestação da voz de Deus vai vir através desse menino. Você limitou a manifestação da voz de Deus. Querido, se no tempo da lei de Moisés, Deus teve coragem de usar uma mula para falar com o povo de Deus, para falar com Balaão, você acha que no tempo da graça Deus não pode usar um gato? Não limite. Quando vocês riem, vocês me ofendem, gente. Então, queridos, muitas vezes nós limitamos a manifestação da voz de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: Deus tem falado conosco, Deus tem respondido as nossas orações. Ei, irmã que está aqui dizendo para Deus: o Senhor parou de me responder. Ele não parou de te responder, nós paramos de ouvi-lo. O Senhor tem prazer em responder as suas orações, o Senhor tem prazer em te guiar pelo caminho que Ele quer. Deus tem falado com você. Não cesse os seus ouvidos, não cerre os seus ouvidos para a manifestação da voz de Deus. Não limite a manifestação da voz de Deus. Não limite. Então, várias vezes, várias maneiras, Deus falou. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada,
Nós vemos, por exemplo, lá em Êxodo 20, verso 18, que a voz de Deus se manifestou como trovão, relâmpago e trombeta. Mas lá em 1 Reis 19, 12, a voz de Deus se manifestou como uma brisa suave. Agora, lá em Jó, capítulo 38, verso 1, a voz de Deus se manifestou em um redemoinho. Agora, em Apocalipse, capítulo 1, verso 15, a voz de Deus se manifestou como voz de muitas águas. Então, nós limitamos a manifestação da voz de Deus, mas nós não vemos que Deus pode usar, queridos, um menino, Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar vários modos para falar comigo, com você. Quem sabe você está aqui em crise falando, Deus está em silêncio comigo, Deus parou de me responder. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite com essa mensagem simples, para dizer para o seu coração, eu não parei de te responder, eu não parei de falar com você, você tem limitado a minha voz, mas eu continuo falando contigo. Deus fala, é nós que não ouvimos. Então o texto começa nos dizendo a respeito disso. Quando nós observamos o texto e a manifestação da voz de Deus, nós precisamos entender o que ela nos traz. Muitas vezes, quando eu leio a palavra de Deus, eu encontro algo distinto quando eu vejo a palavra de Deus e a voz de Deus. Preste atenção nisso aqui. Palavra de Deus e voz de Deus são coisas completamente unidas, mas existem características diferentes em uma e outra. Vou te explicar melhor. Todas as vezes que a Bíblia Sagrada menciona a palavra de Deus, todas as vezes que a Escritura Sagrada menciona a palavra de Deus sempre vai trazer consigo uma característica. Qual? Entendimento. Por exemplo, o Salmo 119, 115. Lâmpada, 115, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus se manifestou, e junto com a palavra de Deus se manifestou também clareza, luz. Isso fala de entendimento. É isso que a palavra de Deus faz com a gente. A palavra de Deus nos dá entendimento. Agora, quando nós olhamos as Escrituras Sagradas mencionando a voz de Deus, queridos, a voz de Deus não vem para nos trazer entendimento. O que é que ela traz? Direcionamento. Ezequiel capítulo 30, versículo 21. E ouvirá uma voz por detrás de ti dizendo, o caminho é esse, anda nele. Não se desvie para a esquerda, não se desvie para a direita, permaneça no caminho. Ou seja, a voz de Deus se manifestou, e junto com a voz se manifestou também a direção. Segunda coisa que nós precisamos observar acerca da manifestação da voz de Deus. A palavra de Deus nos faz entender, mas é a voz de Deus quem nos direciona. Aqui você já começa a entender muita coisa. Basta você abrir o YouTube. Você vai ver um monte de teólogo do YouTube que entende muito da palavra. Sabe de tudo, entende muito, mas vai ver a vida do cara, completamente parada. Vai ver o casamento do cara, completamente parado. Vai ver o ministério do cara, totalmente parado. Por quê? Porque o cara tem entendimento, mas ele não tem direcionamento. Quem sabe você está aqui nessa noite e você tem falado para Jesus, Senhor, eu tenho contato com a Tua Palavra, eu tenho contato com a Tua Palavra, eu entendo o que o Senhor está me falando, só que muitas vezes a nossa vida está parada, sabe por quê? Porque falta nós abrirmos os nossos ouvidos e entender as direções que Ele tem para a nossa vida. Queridos, se você conseguir ouvir a voz de Deus, você vai alçar lugares altos, você vai alcançar lugares que você nunca imaginou alcançar, porque a voz de Deus se manifesta para nos trazer direção. Quem sabe você precisa de uma direção na tua família, na tua empresa, na tua casa, no teu ministério. E você está falando para Deus, Senhor, aonde eu procuro isso? Porque muitas vezes, pastor Jamute, as pessoas procuram as direções da vida na boca de pessoas alheias. Eu vou procurar na boca de fulano. Eu vou procurar na voz da economia. Eu vou procurar na voz da política. Queridos, a solução da tua vida, a direção da tua história está na boca de Deus. Queridos, se Ele abrir a boca dele e te dar uma direção, a tua vida muda completamente. Uma manifestação da voz de Deus te leva para o propósito que Ele tem designado para a sua vida. E posso te falar, é a melhor coisa do mundo. É a voz que direciona. Uma vez que a voz de Deus se manifesta, a nossa vida é transformada. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Nunca me esqueço da vez que o Senhor me acordou de madrugada, queridos, para me chamar. Acordei de madrugada, senti um desejo no meu coração de orar. Falei, mas de madrugada, né, orar assim. Dobrei meu joelho e comecei a orar. Senhor, o Senhor quer falar comigo? Fala comigo, Senhor. Abri a Bíblia Sagrada, comecei a ler. Queridos, de repente, lendo as Escrituras, brotou diante de mim um texto dizendo, eu estou te separando para ser o meu mensageiro. Queridos, aquele momento,
eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim: Tainã, eu estou dando uma direção para a tua história. Eu estou dando um direcionamento diferente para a sua história. Querido, sabe o que Deus me falou aquele dia? Tainã, eu não estou te chamando para ser empresário. Eu não estou te chamando para ser advogado. Eu não estou te chamando para ser astronauta. Apesar da sua beleza, eu não estou te chamando para ser modelo. Eu estou te chamando para ser o meu mensageiro. Uma vez que a voz de Deus se manifesta, a tua história muda por completo. Quem sabe você está aqui nessa noite e você está falando: para onde eu vou ir? Tainã, eu tenho medo do futuro. Tainã, o futuro me assusta, o futuro me dá medo. Queridos, você está diante de um Deus que uma palavra que Ele libera faz a tua vida ser transformada completamente. Uma palavra desse Deus liberada do céu, atingindo o teu coração, faz com que a tua vida se transforme por completo. A tua família nunca mais será a mesma, a tua vida nunca mais será a mesma, a tua história nunca mais será a mesma, porque se a voz de Deus se manifestar, ela vai te dar uma direção correta. Não negligencie a voz de Deus. Não negligencie a voz do Senhor. Outra coisa que a palavra de Deus nos traz, quando nós observamos esse texto, a voz de Deus, ela preserva o nosso futuro. Queridos, estar em contato com a voz de Deus significa você literalmente estar preocupado com o teu futuro. Sabia disso? Porque é Ele que sabe da nossa vida. É Ele que sabe do futuro da nossa casa. É Ele que sabe como tirar você dessa crise. É Ele que sabe como tirar você desse buraco. É somente Ele. Quer ter segurança no teu futuro? Aprenda a ouvir as direções do Senhor. Quer ter direção? Quer aprender a ter um futuro intacto nas mãos do Senhor? Aprenda a ouvir a manifestação da voz dEle. A Bíblia conta a história de um homem chamado Abraão, que todo mundo conhece. Lá em Gênesis capítulo 22, verso 2, a Bíblia fala que a voz de Deus se manifesta para Abraão e dá uma direção. Qual direção? Pega Isaac, teu filho, leva para o Monte Moriá e mata, sacrifica ele por amor a mim. A Bíblia fala que Abraão, ouvindo a manifestação da voz de Deus, pega Isaac pela mão, leva Isaac até o Monte Moriá, obedecendo a voz de Deus. Quando a Bíblia fala que eles chegam no Monte Moriá, a Bíblia fala que Abraão prepara um altar, amarra Isaac, provavelmente nos pés e nas mãos, coloca Isaac diante desse altar, porque ele ouviu lá embaixo Deus falando: mata Isaac. Então ele coloca Isaac ali, pega um cutelo, pega um machado, pega uma faca, alguma coisa afiada. No momento em que ele vai matar Isaac, no momento em que ele vai apunhalar Isaac, adivinha o que acontece? A voz de Deus se manifesta de novo para ele, dizendo: não faça isso. E Isaac sai de lá vivo. Quem é Isaac nessa história? O único filho de Abraão. Isaac representa a descendência de Abraão. Isaac representa o futuro de Abraão. Então olha como é sério isso. Se Abraão fosse inconstante, como muitas vezes nós somos, lá embaixo Abraão ouviria Deus dizendo: faça isso, Abraão, mata teu filho. Então Abraão pegaria Isaac e levaria para o Monte Moriá. Chegando lá no Monte Moriá, obedecendo a voz de Deus para ele fazer aquilo. Quando ele fosse matar Isaac e a voz de Deus se manifestasse para ele de novo, dizendo: não faça isso. Se Abraão não tivesse sensível à voz de Deus, sabe o que ele iria pensar? É coisa da minha cabeça. Será que é realmente Deus falando comigo? Será que realmente é o Senhor que está me dando essa direção? E muitas vezes, se a falta de sensibilidade alcançasse a vida de Abraão, ele poderia pegar aquela faca e matar o seu Isaac. Em outras palavras, se nós não estivermos atentos à manifestação da voz de Deus, o nosso futuro corre grande perigo. Quem sabe você está aqui nessa noite e o Senhor já disse várias vezes para você: não faça isso, e você fez. Quem sabe você está aqui nessa noite e você está falando: Tainã, o meu futuro está comprometido. Por quê? Porque eu ouvi a direção de Deus para falar para eu não fazer aquilo, mas eu não obedeci. A voz de Deus deixa o nosso futuro preservado. Só que eu creio num Deus da restauração. Eu creio num Deus que pode devolver o teu Isaac e dizer o seguinte para você: a partir de hoje, tome as direções da sua vida baseado na minha voz. Queridos, não confiem na voz do mundo, não confiem na voz da política, não confiem nem muito na voz da tua própria sabedoria, porque o único que tem o teu futuro nas mãos, intacto, e que sabe o que é melhor para você, é o Senhor dos Exércitos. E se Ele liberar uma palavra, confia. Tainã, mas esse caminho é feio. Mas confia, porque Ele sabe o que está fazendo. As direções de Deus preservam o nosso futuro. Qual voz você tem ouvido? Qual voz você tem ouvido nessa terra? As pessoas têm ouvido um monte de voz por aí. A voz do dinheiro, a voz da ganância, a voz dos prazeres,
a voz do pecado. Qual voz nós temos ouvido? Queridos, todos nós que estamos aqui nessa noite, nós só chegamos aqui porque nós ouvimos alguma voz. Nunca me esqueço de uma moça uma vez, pastor, na juventude, chegou para mim e falou: estou gostando de um menino, quero namorar ele. E eu vi que o menino realmente estava se convertendo agora. Eu falei: espera um pouquinho, aguarde um pouquinho. E ela: tá bom, vou aguardar um pouquinho. Passou 1, 2 semanas, ela veio de novo: Tainã, estou gostando de um menino, estou gostando de um menino. Há muito tempo isso aconteceu. Aí de repente ela chegou e falou: Tainã, já sei, eu vou orar. O que Deus me falar eu vou fazer. Eu falei: crente, gostei, faça isso. E ela começou a orar. E de repente, sem mais nem menos, sem nem falar comigo, nem com outro líder antigo, da época que eu era vice-líder aqui, ela não falou nada, ela começou a namorar um menino. Eu olhei para aquilo e falei: será que ela falou com alguém? Porque realmente aquilo incomodou o nosso coração. Aí eu fui falar com ela: olha isso aqui. Falei para ela: por que você começou a namorar um menino? Você ouviu a voz de Deus? Ela falou: não. Eu falei: qual voz você ouviu então? Sabe o que ela falou para mim? Ela falou: ah, Tainã, às vezes a gente tem que tomar as decisões com base na voz do nosso coraçãozinho. Eu falei para ela: tá bom então, ô Xuxa Meneghel, só que quando você quebrar a cara lá na frente, quando der errado lá na frente, quando esse menino te machucar lá na frente, não vá culpar Jesus, não. Porque a direção que Jesus tem para a nossa vida, queridos, são direções lindas. Se eu e você estivermos sensíveis à manifestação da voz de Deus, queridos, essa igreja aqui vai ficar pequena, porque nós iremos impactar essa Curitiba, impactaremos a nossa família, nós vamos impactar essa geração. Se a nossa voz, se o nosso ouvido estiver sensível à manifestação da voz de Deus, Deus vai nos direcionar para cuidar de futuros de pessoas também. Quem sabe você está aqui nessa noite, você tem falado para Jesus: Senhor, quando que o Senhor vai salvar a minha casa? Quando que o Senhor vai salvar o meu filho? Quando que o meu marido vai voltar para o Senhor? Queridos, Deus quer nos deixar sensível para usar a nossa vida, para alcançar os nossos filhos, para alcançar a nossa geração. Quando nós estamos sensíveis à manifestação da voz de Deus, queridos, nós temos a autoridade dos céus para impactar essa geração. Estar sensível à voz de Deus implica você emprestar os seus ouvidos para que Deus faça de você um profeta. Tempo atrás, fui no banco pagar conta. Quem é feliz no banco pagando conta aqui? Ninguém. Cheio de boleto na mão e pouco dinheiro. Situação de todo brasileiro. Cheguei no banco, querido, cedo. Sentei. Fiquei esperando minha vez. Porque todas as vezes que eu chego no banco, sempre vai chegar gente prioritária na minha frente. Sempre. Então eu chego e já sento. Fiquei lá, quietinho. Chegou um jovem do meu lado: bom dia. Falei: bom dia, ele sentou. Chegou um outro jovem: bom dia, sentou também. Chegou uma senhora, muito senhora mesmo, muito. Bom dia, meu filho, e sentou, que ela fez até aquele, aí você sabe a idade, né? Sentou que fez aquilo e ela começou a conversar comigo, falando dos netos, falando dos bisnetos, e eu dando corda, conversando com ela. E chegou uma mulher, meia idade, 40 anos mais ou menos, 50 anos. Chegou, eu estava sentado no primeiro banco, assim como o pastor Ricardo. Ela chegou, parou do meu lado em pé, ficou olhando para a televisãozinha que passa as senhas, olhou para mim e falou: bom dia, e ficou em pé. Eu olhei para aquela mulher e falei: tem lugar aqui? Ela falou: não, quero ficar de pé. Geração Saúde. Falei: tá bom, não vou falar nada. E eu conversando com aquela senhora, de repente, queridos, o Senhor falou comigo algo muito claro. Alguém precisa de oração aqui nesse banco. Eu falei: Senhor, eu oro lá na igreja. Eu oro na minha casa. Aqui, o Senhor quer que eu ore? Sim. Ora por cura. Eu falei: não, Senhor, aí já é abuso. Orar por cura, Senhor, aqui no banco? Sim, ora por cura. Eu falei: tá bom. Para quem, Senhor? O banco estava cheio. É para esse jovem? Eu não senti a confirmação de Deus. É para essa jovem aqui? Eu não senti a confirmação de Deus. É para essa pessoa aqui? Não, eu não senti a confirmação de Deus. Aí eu logo pensei: orar por cura? Vou logo na senhorinha, e com certeza alguma coisa vai ter, né? Um reumatismo, alguma coisinha tem para a gente orar por cura, não vou. Você sabe que você sabe que tem oração revelada e observada, né? Essa era a oração observada. E aí eu
Realmente eu fui para orar pela senhorinha. Cutuquei ela, falei, quando eu fui falar, posso orar por você? Deus falou, não é ela. É essa mulher que está de pé aí, ó. Eu olhei para a situação da mulher, olhei para todos os outros derramados no banco, igual eu. Eu não sei se você percebeu, eu tenho um desvio aqui no joelho, então eu ando parecendo um pinguim, né? Eu ando meio assim. Então eu cheguei andando desse jeito. Eu falei para Deus, Deus, essa mulher chegou inteirona. Ela não manca, ela não faz nada. Ela precisa orar por cura por mim, não é eu que preciso orar por cura para ela. Ora por cura. Eu falei, tá bom, Senhor. Queridos, relutei. Cutuquei ela e falei, vai parecer meio estranho, mas eu queria orar por você. Ela se assustou, olhou para mim e falou, orar por quê? Eu falei, por cura. Ela falou, tá bom. Baixou a cabeça, ficou meio quieta. E Deus falou bem assim para mim, ora pelo coração dela. Gente, a gente está vivendo numa geração onde as doenças emocionais são muito intensas. Ansiedade, depressão, síndromes. Então eu pensei, ora pelo coração dela, ela deve estar com algum problema emocional. Então eu orei com essa intenção. Eu fui orar com essa intenção. Eu vou orar pelo teu coração, falei para ela. Quando eu falei a palavra coração, irmão, essa mulher desabou a chorar na minha frente. E chorando alto, no banco. Todo mundo me olhando, eu fiquei com medo, porque todo mundo estava me olhando. Eu falei, quer ver que vão achar que eu belisquei ela, bati nela, fiz alguma coisa aqui? E eu, calma. Aí para todo mundo ver, o segurança já estava vindo também, para todo mundo ver que realmente eu não estava de má intenção, comecei a orar. E ela chorando, e eu orando em Ré maior. Senhor, meu Deus, ei meu Pai, em nome de... Orei por ela. Acabei de orar, ela se acalmou, olhou para mim, deram um copo de água a ela. Eu falei, agora você precisa me explicar. O que aconteceu? Por que você chorou? Aí ela falou, eu vou te contar. E ela me contou. Ela falou assim, fazem apenas 3 dias que eu estou aqui em Curitiba. Eu sou de uma cidade do interior, eu vim para cá porque meu filho mora aqui, mas na verdade o motivo real é que fazem 10 anos que eu luto contra uma doença no meu coração, uma doença muito rara. Fazem 10 anos que eu faço tratamento nessa cidade. Só que chegou um estágio da minha doença, em que os hospitais da minha região, eles não comportam mais a cirurgia que eu preciso fazer. Então eles falaram para mim, vai para Curitiba, vai fazer a cirurgia lá, porque lá os hospitais têm as estruturas. Então eu vim. Aí ela disse assim, só que fazem 10 anos que eu luto contra essa doença. E fazem 10 anos que eu não ouço Deus falar comigo. Desde o momento que essa doença veio, desde o momento que eu fui diagnosticado com essa doença, parece que Deus se calou. Parece que Deus não está falando mais comigo. Então, já que Deus não está me respondendo, sabe o que eu pensei? Eu não quero mais saber, eu vou me afastar. Então eu me afastei de Jesus. Fazem 10 anos que eu luto contra essa doença. Fazem 10 anos que eu estou afastado do Evangelho. Aí ela começou a chorar de novo e falou bem assim, mas eu ainda louvo a Deus, porque ainda nesse mundo existem pessoas sensíveis. E hoje eu consegui ouvir a voz do Senhor como eu não ouvia há muito tempo. Sabe o que ela falou para mim? Olha a maturidade, queridos. Ela disse assim, não me importa se Deus não for me curar. Não me importa se essa doença vai me matar ou não. O que importa é que eu ouvi mais uma vez a voz dele dizendo que cuida de mim. Queridos, se eu e você estivermos sensíveis à manifestação da voz de Deus, você não sabe as obras lindas que Deus tem para realizar através de nós. A tua casa será alcançada, a tua família será alcançada, essa geração será alcançada, a tua empresa será uma referência nessa cidade. Se você estiver sensível à manifestação da voz de Deus, Deus vai fazer coisas grandes e lindas através de você. Ouça a voz de Deus. Fica de pé comigo. Muitas vezes nós não entendemos a manifestação da voz de Deus, por nós falarmos para o Senhor, Senhor, a voz de Deus é seletiva. Então nós falamos, eu sei que o Senhor não vai me responder. Quem sabe você está aqui nessa noite, você tem falado para o Senhor, eu não tenho ouvido a tua voz, porque eu sei que o Senhor só fala com os seus escolhidos. Oh, queridos, uma das obras mais lindas que a cruz nos trouxe foi a regeneração do nosso espírito. O texto que nós lemos no início vai dizer o seguinte, há muito tempo, Deus falou através dos profetas aos nossos antepassados. Mas nesses últimos dias, Deus falou através do seu Filho. O que significa isso? E aqui eu já quero encerrar.
significa que a maneira como a manifestação da voz de Deus ocorria no antigamente, no tempo da lei, é um pouco diferente da maneira como a manifestação de Deus ocorre nos nossos dias. É o que o texto está dizendo. Como é que Deus falava no Antigo Testamento, Tainá? O texto vai dizer, através dos profetas. Então como é que era? De Gênesis a Malaquias, você vai perceber o seguinte: todas as vezes que Deus queria falar com um povo, que Deus queria falar com uma pessoa, que Deus queria falar com um rei, com uma nação, enfim, você sempre vai perceber que Deus vai escolher um dos seus profetas, por exemplo, o profeta João, vai falar para o profeta João, vai até a cidade, o rei, vai até a igreja, vai até a Devec Curitiba, e em meu nome diga para eles, assim diz o Senhor, comprem todos os livros do Tainá. Então quando alguém ouvia a manifestação da voz de Deus, era desse jeito, queridos. Era através da tessitura vocal de alguém, era através de um profeta. Mas uma das obras mais lindas que a cruz nos trouxe, além de perdoar os nossos pecados, além de fazer-nos filiação da paternidade do próprio Deus, além de nos dar uma herança eterna, além de todos esses benefícios, enquanto o sangue de Jesus era derramado na cruz do Calvário, o sangue dele purificava o meu e o seu coração, nos fazendo aptos para hoje nós sermos templo, casa, morada, a habitação desse Deus que fala. Ou seja, se no Antigo Testamento a manifestação que Deus usava para a sua voz, ele usava meios externos, adivinha onde Deus fala hoje? É aqui, ó. É dentro de nós. Todos nós temos acesso à manifestação da voz de Deus através da pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo. Tainá, você está falando que Deus não usa meios externos? Queridos, claro que Ele usa, Ele é Deus. Deus ainda usa uma pessoa, Deus ainda usa um letreiro, Deus ainda usa uma música, Deus ainda usa um livro. Mas todas as vezes que Deus usar um meio externo para falar comigo e com você, sempre você vai sentir dentro de você um testificado do Espírito Santo dizendo, sou eu falando contigo. Tem pessoas aqui que estão procurando a resposta da sua vida lá fora. Tem pessoas aqui que estão procurando a resposta das direções da tua empresa na boca de outras pessoas. E o Senhor está me usando aqui com essa mensagem simples para dizer para você, as direções que eu tenho para a tua vida, você tem acesso. Basta você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, falar comigo. Queridos, nós falamos com tanta gente, fale com o Senhor. Ele tem direção para a tua vida e você tem acesso ao coração do Pai. Deus quer te elevar de nível nessa noite. Deus quer te levar ao propósito que Ele tem para essa noite. Mas tudo isso passa por nós termos sensibilidades à manifestação da voz do Senhor. Ouça a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos direção. Quando nós ouvimos a voz de Deus, o nosso futuro é preservado. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a nossa vida ganha um novo nível. Quando eu estava pensando a respeito dessa mensagem na minha casa, o Senhor me falou algo. Ele disse o seguinte, Tainá, vai lá na igreja e diga para eles que se eles ouvirem minha voz, eles vão experimentar coisas que eles nunca experimentaram. Eles vão viver coisas que eles nunca viveram. Queridos, e meu coração queima aqui nesse momento para dizer para você, ouça a voz de Deus. Vem novas direções para a tua casa, vem novas direções para a tua vida, vem novas direções para a tua família, vem novas direções para a tua empresa. Deus vai manifestar a voz dele na sua vida e vai te levar para um novo patamar. Ouça a voz de Deus. Você recebe essa palavra? Aplaude o nome de Jesus.